Opa, opa, opa! Está começando o quarto episódio do Pod Brisas. Eu sou o Rafael. E eu sou a Bruna. Bom, e antes da gente falar do tema de hoje, que é um tema delicado, hein, garotinho? Um tema delicado. A gente vai dar alguns recados, né? A gente criou um canal no YouTube. Ai, é verdade, a gente tá no YouTube agora. A gente tá no Quem me YouTube. conhece sabe que é um sonho antigo. Bom, a gente tá no YouTube. Se inscreva no nosso canal, @podbrisasoficial. Em breve vocês vão poder ver a gente lá, né? Nossa, é verdade, né? Por As enquanto só no nossas site. carinhas. Por enquanto só no A site. gente vai manter o suspense por enquanto, então. E no Twitter a gente vai começar a fazer Mais postagens, né? mas acompanha a gente por lá porque é o Twitter, né? O Twitter é onde tá. Uma rede social legal, né? Ah, Tem umas carniças lá, ah. mas Ó, é é ele quem legal. tá falando, hein? Não Eu os tô lá também, eu tô telespecteiros, lá também. aquelas, né? Bom, Os telegrafamentos. Não, eu também tô lá, mas eu siga, entendo o seu ponto. siga a gente no Pod Brisas Oficial, no Instagram, siga a gente também no Twitter, no Pod Brisas UFC. Ouça a nossa playlist no Spotify, Pod Brisas Músicas. Tem músicas novas lá, inclusive. Visite nosso site e ajude a gente, né? Vai na aba Apoia-se e faça com que o podcast cresça e se É, torne melhor. isso pra Porque gente melhor a gente não vai também. ser, né? Diga por você, garotinho. Elas, né? Talvez eu seja. Um dia, É. quem sabe. Bom, Mas eu queria falar uma coisa também. diz. Eu quero agradecer aos Gratiluz. engajamentos. É óbvio, né? Porque assim, a gente acordou hoje e aí a gente viu assim, o número mesmo, né, de pessoas que estão Quase 100. acompanhando, né, todos os dias e no total, assim, cara, a gente estreou há uma semana praticamente, A né? gente teve uma boa recepção Então mesmo. a gente tá realmente muito feliz, Feliz em assim. relação a Então, isso. obrigada a você que está ouvindo. Receba a sua estrela dourada na saída. Mas é isso, assim, a gente tá realmente muito, muito feliz. O prêmio é um super like nosso. Super like. E produzir conteúdo, né? Tipo, acho que trazer um pouco da nossa brisa pra galera, acho que é interessante, né? Conta as suas brisas também, Nesse momento, você que está no ônibus, você que já 6 da escuta. manhã, A gente. Se você. Esqueci. tá chegando um CC de alguém no metrô, você tá ouvindo nós falando, Lembre da caramba, gente. Que vai pra péssimo caralho. momento pra lembrar da gente. Sim. Associação com o CC CC no alheio. ônibus. Eu queria fazer uma correção que eu disse no. É errata os momentos. É, eu disse uma coisa no primeiro, no último episódio que a gente lançou, e eu gostaria de corrigir aqui. É uma correção importante, eu acho que muita gente não percebeu, mas é importante a gente retificar isso. Eu disse no episódio anterior que síndrome de Down era uma doença. E na verdade, síndrome de Down ocorre quando, ao invés da pessoa nascer com 2 cópias do cromossomo 21, ela nasce com 3 cópias. Ou seja, um cromossomo número 21 a mais em todas as células. Isso é uma ocorrência genética e não uma doença. Então tá corrigido. Aliás, eu tenho um primo que é síndrome de Down, o Caio. Queria mandar um beijo pra ele. Ele tem ciúme de mim com a minha mãe. Sim. Então ele não gosta muito de mim por causa disso. Você me mostrou. Beijo, Ele, Caio. ele tem ciúmes. Então tá corrigido aí. Não é uma doença e eu acho importante dizer e fazer e corrigir isso, porque a gente associa todas as pessoas que têm autismo, os portadores de autismo, de síndrome de Down, como doentes. E eles não são doentes. Eles têm uma diferença de percepção do mundo. Eles têm uma percepção do mundo diferente da nossa. Então isso Sobre não é uma percepção, né? isso não é uma doença. Foi até preconceituoso da minha parte dizer que isso era uma doença, mas eu disse no automático em relação às pessoas que nasciam excluídas da sociedade Uhum. por portarem deficiências ou necessidades diferentes do que era comum naquela época, né? Falei Certo. bonito, mas é verdade o que eu tô dizendo aqui. Então é Quem te conhece importante. sabe, né? Quem me conhece sabe.
Essa frase, ela é muito maldosa, né? Não, pior é que eu Eu não sinto. acho. Porque Eu sente. toda vez que eu escuto isso, parece que é um jogador de futebol que assediou alguém e tá se retratando. Justo. Mas, quem me conhece sabe. Bom, Mas é recados isso. dados. Obrigada pela sua retificação e por trazer esse conhecimento, né? E informação aqui pra... É importante, É importante, né? Disseminar. A assim, gente reconhecer, disseminar e assim, é muito errado as da minha parte. informações novas que a gente adquire, né? Sim. E mudar a partir disso, né? E isso tem tudo a ver, aliás, com o tema de hoje, hein? É verdade, é verdade. A gente não disse ainda, mas só Eu fazendo tenho um. uma errata também. Você tem? Então Tenho. diga. Solte o desabafo. Porque. Vou lá. Vai lá. É. É porque eu falei que, né, no último episódio, eu falei que princípios e valores eram pessoais, né, de cada pessoa. E aí, depois que eu falei isso, eu tive a sensação que eu tinha falado uma besteira, mas passou, assim. Aí ontem me veio, eu falei, nossa, princípios e valores não é a mesma coisa. Um é diferente do outro e você fala besteira. Aí eu fui pesquisar. Falei, porque eu já tive até uma discussão sobre isso. Eu falei, pera, eu tô equivocada. E aí, realmente, assim, na verdade, os princípios, eles são pressupostos universais, assim. Então, Uhum, eles são coletivos. Os princípios, assim, sim. eles são coletivos. É diferente dos valores que são as individuais, que são através das experiências de vida das pessoas, né? E são realmente decisões internas e valores são pessoais, entendeu? Agora, os princípios, eles acabam que são nessa Coletivo. esfera coletiva. Eu falei que princípios e Uhum, valores eram pessoais de cada um. certo. Eu não sei se tem alguém que em algum lugar fala que não, na verdade eu tenho algo a Então contrapor a você isso, pode. mas a princípio eu posso aqui. Não você. Quem pensa assim. Ah, conforme você disse semana passada, a forma é mandar todo mundo, né? Eu já disse, se não quer ser É, cancelado, mande as pessoas ir para a casa do chapéu, e, assim ninguém te cancela. e essa vocês só vão entender se escutarem semana passada. Então, O último se você episódio. está chegando Escute. agora, você escute Escute o último episódio o. que tá muito legal. Aliás, escute todos, acho que todos são legais. O primeiro, talvez, agora tendo uma percepção um pouco mais distante, ele foi um momento. A gente se soltou bastante. Não, foi um momento que a gente tava treinando, né? E a gente falou: quer saber? Foda-se, vai Foi isso aí mesmo. realmente um piloto, né? Foi. Foi literalmente. A gente nem regravou, foi o primeiro que a gente Foi gravou e literalmente. mandamos bala, né? Assim como hoje, né? É. Bom, Assim. Não, mas como hoje eu digo, tipo, assim, de madrugada em casa, trocando ideia. sim, Bom, assim, só assim, eu, Me eu, expondo os bastidores, acabei de me eu, tocar. eu me retifiquei em relação a isso, porque nada mais correto da minha parte, porque assim, minha tia que faleceu, ela era autista, eu tenho um primo que ele tem síndrome de Down, e minha prima também tem paralisia cerebral, então isso não são doenças, são condições genéticas que ocasionam essas mudanças de percepção de realidade da nossa. Então, só importante destacar isso e também dar um espaço para falar sobre isso, por mais que a gente não vá falar sobre isso especificamente, porque eu não vejo muita gente falando sobre isso. Eu vejo meio que uma exclusão natural da sociedade, eu não vejo a galera expondo informações Mas e, é e, tanto e, e escolas, né? Elas não sim, não aceitam, não tem fala, não fala, preparo. não fala, Já, não tem, não tem informação sobre isso. já vi vários casos no As crianças trabalho saem da de. escola sem saber o que é síndrome de Down, o Não, que e é não, nem autismo, e não sabem nem aceitam. como tratar. Assim, eu digo, no último escritório que eu trabalhei, e quando de outra parte, direito doutor, tinha muito caso de criança autista, né? E vira e mexe, tinha, elas não, a maioria delas tinham que ficar em casa, porque dificilmente alguma escola pública realmente poderia acolhê-la, sabe? Eu tinha até uma chefe que acho que o sobrinho dela também, não lembro qual era.
a dificuldade de inclusão dele, né? Mas era ação pra escola aceitar, sabe? Ou pra. Porque é isso, não tem muitas opções, assim, sabe? Sim. De educação, pelo que eu entendi. Então, Também. De inclusão até mesmo um na pouco, educação, sabe? sim. Com outras crianças também. Até entra um pouco no que a gente falou no último episódio, que foi em relação aos anões, né? A gente até brincou que não tem mais arremesso de anão, mas é justamente isso. Há um preconceito de modo geral das pessoas em relação a essas condições diferentes, né, da nossa. E há um boicote. Tipo assim, ó, a gente não vai falar pra gente não ser preconceituoso, mas ao mesmo tempo a gente não vai dar oportunidade pra nem ter eles por perto, sabe? Isso é mais preconceituoso ainda do que você falar em relação ao tema. Mas quem faz isso normalmente é a cortina de fumaça, né? Elite, alto escalão. Sim. A gente viu aí, tivemos alguns 4 anos. Não, vou me reservar, né? Bom, Não vou me exceder, já que o nos tema é alongamos, outro, é. Não vou me alongamos exceder muito aqui. em outros assuntos, mas o tema de hoje que a gente vai falar é um tema que é muito interessante para o atual momento de vida das pessoas, né? E eu acho que é importante a gente entrar nessa brisa de autoconhecimento e inteligência emocional. Essa é uma questão que está muito ligada à planta que a gente tem como base nesse projeto, né? Porque ela faz com que a gente tenha um autoconhecimento mais aprimorado, né? Mais refinado do que quando a gente tenta encarar isso na realidade nua e crua, né? Total, total. Inclusive, eu conheci muitas pessoas, né, usuários. Mas é que é isso, eu conheci muita. Igual eu tava conversando com você em off antes da gente entrar aqui na gravação. Eu conheço muitas pessoas que são diferentes entre si, sabe? Eu tenho muitos amigos de bolhas diferentes, assim, sabe? De bolhas muito diferentes e que não necessariamente interagiriam entre si, sabe? Sim, E dessas bolhas, a galera que usa cannabis assim, eu consegui observar diversas percepções diferentes do que é o uso dela, né? Até num lugar de consagração mesmo, né? Como medicina da floresta, de consagrar, sabe? De ter esse lugar de conversar com a, aliás, a com a gente. planta para autoconhecimento, para justamente ter acesso, sabe? A essa consciência mais expandida, sabe? A essa compaixão do cardíaco mais expandida, sabe? Para conseguir realmente abrir esse caminho que é ligado ao autoconhecimento. Sim. Aliás, esse é um tema que a gente vai falar, vai criar um episódio exclusivo disso, falando sobre as consagrações de ayahuasca, essa questão também da religiosidade, de fé, de crença. Eu acho que é importante a gente entrar também um pouco nesse assunto, porque por mais que as pessoas não achem isso, mas a maconha está ligada em tudo isso, né? No nosso autoconhecimento, na nossa fé, na nossa crença. E para quem não tem tanto entendimento em relação à planta, eu recomendo que vocês busquem fontes confiáveis em relação a isso, jornalistas e médicos que são conhecedores dessa planta com mais propriedade, Até né? pajés, às vezes, no YouTube que explicam sobre como é o contato Tem deles com... conteúdos que fazem, que furam a bolha Isso, da exato, maconha, acho que né? é sobre isso, assim. E é claro, né, artigos científicos também, né? Porque ali Sim. você vai ver um especialista com mais profundidade e conhecimento naquilo. Tudo que traz conhecimento, né? Eu gosto muito de uma frase que é se limitou, expande, assim. Então, tipo, conhecimento, ele é ilimitado, né? A gente É, toma nossas percepções e entende o que cabe pra gente, o que não cabe, o que a gente concorda, o que a gente não concorda, mas é a nossa percepção, né? sim. Aí a gente, é isso. E aquele negócio também, né? Acho que eu já até mencionei isso em episódios anteriores, mas
a questão de você, mais do que você buscar conhecimentos gerais, mais do que você ser o foda porque você estudou diversas coisas, é você se autoconhecer, né? Eu acho que a pessoa mais inteligente é aquela pessoa que se autoconhece. Aquela pessoa 100%. que tem um controle emocional, um É, controle, uma inteligência emocional que ela consegue extrair daquilo um êxito, né? Porque às vezes eu conheço muitas pessoas, eu mesmo vi diversas pessoas que eram pessoas fodas, pessoas inteligentes, mas que com elas mesmas elas não se lidavam bem, não tinha muito controle emocional em relação a muitas coisas. E claro que isso não anula o fato da pessoa ser uma pessoa inteligente, uma pessoa embasada, mas quando você tem o seu autoconhecimento em dia, quando você busca se autoconhecer mais, ter essa sua inteligência emocional refinada, isso melhora as suas relações com as pessoas, ah, né? sim, eu tenho um exemplo prático disso que você falou. Eu mesma, assim, numa das minhas primeiras avaliações enquanto advogada, num dos primeiros escritórios que eu trabalhei, assim, é, eu era uma ótima funcionária e pá, mas era just, meus pontos de melhoria sempre eram, eu acho que ainda continuam sendo, assim, ansiedade, por exemplo, que é justamente esse não controle do emocional, né? Ter ali um pouco mais de desafios em ter essa inteligência emocional na presença, assim, naquele momento, né? Não, e não é porque a gente tá E falando isso que a gente tem controle emocional e tem não, essa inteligência. Eu tô mas eu dizendo gosto, porque eu não, por acho que isso que quando a mas gente eu gosto de busca dar esse exemplo conhecimento, sim, sim, prático e sim. não tem nenhum melhor Não, mas exemplo do que a gente eu mesmo, entendo, né? porque eu Eu muitas posso dar vezes. exemplo de mim e aí quem se Bom, quem me conhece identificar, sabe quantos vacilos eu já dei na vida de pessoas que possivelmente possam ouvir esse episódio. inclusive me Mas, desculpa aquela. me desculpe, talvez, né? Eu gostaria de pedir desculpa pessoalmente, se for o caso. Eu acho melhor do que fingir que você tá se desculpando só pra mostrar que você. Enfim, Militou continua. todo? É, né? Totalmente, né? Mas é isso. Mas falou muito bonito. E é isso, só pra dizer que é um exemplo prático do que Sim, você sim. disse. Realmente eu era pessoa, ainda tô aprendendo a ser diferente, né? Mas você mesmo já trouxe esse ponto do que eu posso ter eu sou muito inteligente, eu consigo ter várias percepções diferentes ao mesmo tempo das situações, mas na prática eu me atropelo, né? Tipo, eu me Na enrolo sua própria assim. ansiedade, né? Então, tipo, os feedbacks eram tipo, mano, você é muito inteligente, só que você. Tipo, todo mundo tinha muita coisa, isso aqui era a brisa, todo mundo tinha muito mais prazo do que dava conta. Só que tinha gente que conseguia, tipo, lidar, tipo, mesmo estando ansioso, conseguir, tipo, não demonstrar, e tinha gente igual eu que ficava meio, tipo, ai meu Deus, eu tenho, sabe? E dava conta no final das contas, mas, tipo, transparecia essa sobrecarga, sabe? Então isso. Mas isso é discutível também, né? E o que você tá dizendo Até porque é. isso veio né, vem de um sistema muito bem retroalimentado, E não né? estamos falando do capitalismo. Não, também. Mas é que a gente chegou numa brisa hoje, eu não sei, é Mas porque isso eu, tá numa esfera é, muito tá bom. menor do que a realidade, né? Mas o que você disse enquadra exatamente na definição do que é a inteligência emocional. Segundo, Inteligência, segundo psicólogos, tá? Não, isso não sou eu que estou dizendo. A não são as inteligência, vozes da nossa cabeça agora. a inteligência emocional é a capacidade de um indivíduo de reconhecer e lidar com suas próprias emoções, sendo capaz de utilizá-las em benefício próprio. Além disso, também está diretamente relacionada à compreensão dos sentimentos alheios e conseguir criar relacionamentos saudáveis com quem te cerca. Eu disse que me enquadro nesse sentido, não de ter a inteligência emocional, acho que muito pelo contrário, ter uma inteligência emocional burra, porque Inteligência emocional burra foi o auge pra mim. porque eu mesmo já fui, e aí talvez ainda seja, tóxico em relacionamentos interpessoais meus. E eu acho que essa é uma questão que eu ainda tô aprendendo.
E o que me ajudou muito foi no final de 2021, eu, eu consultei terapeuta, né, pra tentar tratar isso, e ela me recomendou um livro muito bom que eu recomendo vocês a lerem. Aliás, esse livro tem no Kindle, na Amazon. Se você pesquisar no Google, talvez você até encontre em PDF. Eu li pelo Apple Book, tinha gratuito lá. Eu não sei se está atualmente, mas possa ser que esteja. O livro é do Daniel Goleman. É O Poder da Inteligência Emocional, Como Liderar com Sensibilidade e Eficiência. Esse livro, eu comentei, né, com você sobre esse livro, e ele traz muitas percepções que a gente que passa desapercebido ao nosso redor, né? E me ajudou a ter uma percepção diferente também sobre mim, assim. Eu enxergava, até ver isso, eu enxergava as relações de uma forma e depois disso eu passei a enxergar totalmente diferente. Tanto que, Que coisa. São véus que caem, sim, né? De sim, sim. ilusão mesmo, E né? meus, eu não Parece. falo nem em relação a outras Não, pessoas, mas porque eu digo véus, é como se fossem, como se trocassem as lentes dos seus óculos, sim, assim, os seus olhos. e eu É sou como cego. se você. Não, mas. Entende? É como se você acordasse num cenário Sim. diferente. Essa é a sensação que eu tenho, assim, de você despertar para autoconhecimento. De E repente assim, você é a isso não me. mesma pessoa, você tá na mesma pele, mas alguma coisa ali tá muito diferente na sua vida. E é os Uhum. seus olhos, é a sua percepção. Isso não me faz, obviamente, ser uma pessoa melhor, nem nada do tipo. Eu tô muito, 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 muito longe disso. Mas isso me ajudou também a conviver melhor com as pessoas que eu tenho próximas e tal. E me caiu fichas, né, de erros que já cometi no passado para não cometer mais, porque aquilo não me trouxe coisas positivas, né? Porque muitas vezes a gente comete erros por ego, né? A gente faz as coisas por ego e acha que tá tudo certo. Só que lá na frente a gente, quando as coisas acontecem, a gente fala, puta, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito de outra forma, eu devia ter. Eu poderia ter E assim, tido outra perspectiva sim, naquele outras momento. ações e tal. É claro que isso não significa que a partir do momento que a gente aprende essas coisas, a gente nunca mais vai fazer Não, nada. Não até é porque isso, isso né? é na verdade, eu acho que um dos princípios do autoconhecimento é trocar, pra mim, pelo menos, pro meu despertar de autoconhecimento, foi eu entender que a gente tem autorresponsabilidade por tudo das nossas ações e não culpa, né? Porque entra nisso, né? Tipo, não é olhar eu até conheci uma vez um amigo, conheci não, é um amigo meu, ele falava muito assim, tipo, mano, quantas vezes eu não pensei, às vezes, tá vindo muito isso desses cenários no final do dia, quando vem o filme do seu dia na cabeça, e você pensa, nossa, naquele momento talvez eu poderia ter falado de outra Aquelas brigas forma, que você cria no ou... chuveiro, né? Aí você Mas fica, nossa, eu até devia ter dito isso. nesse momento de nossa, ali eu podia ter olhado de outra forma e tal. E aí eu questionei e falei, nossa, é foda às vezes, eu fico mal com isso, porque eu fico me sentindo mal por não ter feito. E aí eu começo a ficar ansiosa com isso. E ele falou, não, mas é daqui pra frente. Tipo, que a gente. Isso é bom porque é aprendizado. E eu vou corrigir daqui pra frente. Naquele momento eu não tinha essa consciência. E agora eu tenho essa consciência, daqui pra frente eu vou fazer diferente. Isso é autorresponsabilidade. Porque com a culpa a gente não faz nada, a Sim. gente só fica nessa vitimização. E eu vou levantar um ponto. Ser inteligente e emocional não tem só o lado bom, tem o lado ruim também, sabia? Ah, eu sei, É. sim, eu vivo isso. Olha, se tem uma coisa que eu Essa é sei. minha vida. Não é, você consegue entender, eu acho a mente do Coringa quando você vai fundo, assim. É Não, passeio pelo Vale das sim, Sombras sim. que não tem fim. Nossa, eu poderia ficar horas fazendo piada com isso, mas pode prosseguir. Saibam que eu tenho opiniões. Ela vai coringar aqui já já. Não, mas
eu digo que tem lados negativos porque uma pessoa que tem uma inteligência emocional e ela sabe disso, ela pode influenciar outras Ah, pessoas. eu ia falar disso também naquela hora E isso é uma anterior. citação do livro, tá? Sim, sim, sim. Nossa, mas quando você Leiam tava esse livro, lendo, aliás. sim, leiam o livro. Mas quando você tava falando sobre a definição de inteligência emocional, eu pensei exatamente isso, mas eu não falei nada pra não interromper. E agora você falou, eu falei, sim, vamos falar sobre isso. Um exemplo, só um exemplo prático da nossa realidade. Vamos colocar aqui o Bolsonaro. O É, Bolsonaro, ele influenciou muitas pessoas. E não só o Bolsonaro, mas o Hitler, de vários é a líderes, capacidade do Eu homem não tô branco hétero comparando nenhum ao outro, tá? não se, não pender ao emocional, né? Conseguir ter essa frieza, vou usar a palavra frieza, porque é isso, frieza, essa frieza racional, assim, ter essa É, inteligência a ponto a inteligência de se emocional tornar frio que a a ponto de não pessoa. olhar pros outros, Sim, assim. e assim, quando você tem essa consciência que você tem isso, você consegue inflamar a paixão e os sentimentos nas pessoas. É, porque você joga com a mente dos outros, Sim. porque E aí você. você consegue manipular elas Mas de foi o uma que eu forma falei, mais. quando você vai fundo no autoconhecimento, você consegue entender a mente de um coringa. Se você consegue entender a mente de um coringa, né? Mas, mas, meu, eu acho que outra chave mestra dessa da brisa do autoconhecimento é que uma das brisas também que eu mais fiquei chocada quando eu também tive esse momento, meu primeiro momento com essas informações, foi tipo, olhar e falar, cara, todo mundo tem dentro de si um monstro, sabe, enquanto ser humano, e todo mundo tem os desafios em ser uma boa pessoa em meio a toda essa densidade que a gente vive, que é a Terra tudo, né? O ser humano é curioso, né? Esse peso. E aí eu fiquei pensando, cara, olha que louco. Eu não sou uma pessoa ruim, eu, na verdade eu me esforço todo dia. Óbvio, né? Eu posso cometer equívocos como todos, mas eu normalmente me esforço todo dia pra ser uma pessoa boa. E eu sempre fui muito de. é, Enfim, aquilo que a gente tava conversando, né? E eu falei, cara, é uma escolha todo dia você acordar ou a cada momento. Eu acho que vigiar e E orar não de coringar, né? Jesus vigiar e orar. Não, não só não coringar, porque tem a brisa do coringar e tem a brisa dessa de um Hitler da vida, de Sim. você conseguir manipular. A gente viu isso no BBB. Eu A manipulei gente pessoas. Eu sempre vê sei isso no como. BBB. Consciente, não sei se você tá falando daquelas, né? Consciente. Que é isso, de você conscientemente manipular as pessoas Não, sim, e eu saber que você tá entendo. fazendo isso. E isso, tipo, é tudo muito. É um respiro, assim, sabe? Você tem a escolha de você fazer ou não fazer isso a cada momento. Em cada conversa humana, em cada relação humana, assim, em cada momento. E eu acho que vigiar e orar de Jesus, na verdade, é sobre isso, porque são várias oportunidades de você. É uma escolha, realmente, quando você entra de verdade nesse autoconhecimento de si mesmo, aí você fala, não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me conhecer pro melhor. E aí você escolhe não ser uma pessoa que vai tirar o poder de escolha do outro. Eu acho que é isso. E a pessoa, quando ela tem inteligência emocional, ela é uma pessoa que transparece muita segurança, né? Ela te dá muita segurança, assim. Você se sente seguro com aquela pessoa, né? Você se Líderes sente. espirituais, né? Muito. Total, Esses líderes religiosos. sim, qualquer líder, na verdade, a história mostra e É. comprova isso. Em É, ambientes de empresa vão mostrar isso também. A gente sempre repete padrões, sim, né? sim, sim. Todo mundo já conheceu líderes de empresa que deixou crescer, se deixou crescer né, A gente fez pelo... até um post no Instagram, né, falando que quando o ambiente familiar não tem estrutura emocional, causa transtorno em todo mundo cresce transtornado ali, Olha, eu sei tipo. bem. Tu acha que todo mundo Todo sabe? mundo. Todo mundo Essa sabe. geração Eu até postei no Twitter disso. Essa geração, ela é composta de pessoas que foram criadas por pessoas que achavam que terapia e questões psicológicas eram Era coisas de besteira, né? alecrins dourados, Frescuras, né? né? Eram frescura. E aí
A gente simplesmente é uma geração de pessoas que beiram, que tentam não coringar todos os dias, assim. Os transtornos Ou jogam o jogo do sistema pra sobreviver e tanca isso joga a Matrix, né? e é isso, sabe? Tanca isso, vai tentar ser feliz assim, são escolhas e tem quem tenta sair ali e tentar viver de uma outra forma e Sim. beira a coringar todos os dias, assim. Eu não Ou não, digo, pode ter eu não mais, né? digo Não que sou os dona. transtornos emocionais que familiares, pelo menos de mim, né? Assim, eu sinto que minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito forte mentalmente, assim, para aguentar muitas coisas. Então, isso deu força para mim, para minha irmã, para conseguir ter uma sensibilidade diferente de reagir com certos problemas, né? Então, eu não vou nem colocar isso, até porque os transtornos e traumas que eu desenvolvi não foram por causa da minha mãe, né? Deixo Uhum. em aberto aqui. Mas isso é cultural também, né? Eu acho que todas as pessoas elas passam por traumas, por questões Eu acho que sim. que causam essa Eu, situação, justamente por essas pessoas elas terem uma instabilidade emocional, né? E acho, reflete em todo mundo que tá por ali, né? eu acho que sim. E assim, isso é muito louco, porque as pessoas nascem transtornadas, crescem transtornadas, e aí quando elas coringam, os pais que causaram esse transtorno nos filhos ficam, como assim? Por que meu filho tá desse Mas jeito? O que que essa aconteceu? geração também é a geração dos pais narcisistas, né? Nunca ouvi falar tanto sobre isso. Que é uma Mãe, você não é. dificuldade. Às vezes. Vou deixar abaixo. Aquelas. É, Mas, assim, essa dificuldade mesmo de entender que são pessoas diferentes dos seus filhos, assim, que seus filhos têm escolhas próprias, vidas próprias, né? Mas, enfim, isso acarreta diversos problemas que são. Esse é o ponto que você estava falando sobre traumas, né? Eu estava questionando isso ontem, assim, nas minhas conversas comigo mesma, com Deus, com o universo, enfim. Sobre, tipo, mano, será que é possível alguém nascer sem trauma? Eu fiquei pensando assim, se eu tenho um filho ou algo assim, eu vou querer me tornar uma pessoa muito melhor ainda do que eu já tento pra é não difícil traumatizar essa não. criatura, né? É difícil alguém nascer sem Aí eu trauma. fiquei Por pensando, mais que mas ainda seja. assim essa criatura vai ter Acho que faz alguma parte da coisa. vida, E né? aí, exatamente, aí foi uma das Tem como questões que eu fugir. concluí assim, foi que eu acho que é muito injusto também, da mesma forma que eu não gosto que as pessoas tirem meu direito de aprender, de errar e aprender com meus próprios erros, sabe? É, e eu acho que também não seria justo. Eu Não é acho nem que saudável também, é um né? risco que você tem que correr e além disso é algo que você tem que aceitar também para sua própria inteligência emocional, deixar as pessoas cometerem seus próprios erros, talvez, né? E o quanto talvez não exista, né? E Um faz parte mundo da sem natureza trauma. você, por mais que, Porque por são exemplo, aprendizados que você vai ter ah, com sua jornada mesmo, né? aliás, o meu amigo Felipe, ele disse, ele estava me explicando no sábado a diferença entre os répteis e os mamíferos, né? É. E eu acho que mesmo os mamíferos que andam em manadas, em grupos e convivem mais tempo juntos, faz parte da natureza ter uma individualidade, né? Cada indivíduo ter a sua individualidade. Então tem como, mesmo que você crie seu filho numa bolha protetora, Ah, não, nem bolha protetora, mas de tentar não espelhar traumas de si não, não, mesmo, né? sim, sim, mas assim, porque assim, eu Eu acho que eu vejo, me expressei mal, não, mas eu não, não, entendi. mas eu vejo muitos pais, às vezes, querendo blindar o filho de tudo, Uhum. e às vezes o filho nem cresce traumatizado pelo que Pela o pai superproteção. refletiu, pelo que a mãe refletiu, mas por essa blindagem, esse abafo que a pessoa faz em cima Pois da é. outra, né? É. Isso causa. Aliás, eu tenho exemplos práticos disso na minha vida, não cabe aqui eu mencionar, mas de pessoas que foram abafadas pelos pais
E não tem, e acaba não tendo uma relação transparente com eles, né? Então faz muitas das coisas sem os pais saberem, no segredo, muitas coisas pesadas, inclusive, né? E eu acho que, por isso que eu disse que os meus traumas e transtornos não foram nem causados pela minha mãe, porque minha mãe ela sempre foi uma pessoa que fez com que a gente fosse muito transparente com ela. Ela sempre foi muito transparente com a gente. A gente criou uma relação É, muito transparente entre, pelo menos isso é lá em muito casa. legal mesmo. Lá em casa, um sabe do segredo do outro e é isso, tá tudo certo. E, assim, mais do que saber com quem você pode contar, eu acho que é interessante você saber que você não vai ser julgado, né? Mas eu acho que isso, uma das coisas que você falou, é o mais legal e é o que talvez justamente respalde essa relação é o exemplo, né? Porque tem muitos pais que, tipo, né, no geral, que eles vão querer te dizer uma coisa, mas eles vão fazer outra porque é isso. Sim, E o que você trouxe exatamente dela sempre foi aberta, ela sempre foi como ela é. E a partir disso, ela incentivou vocês a serem também. Então, vocês, por observarem ela, né, vocês tinham sim, segurança também para, né, falarem, realmente se exporem, serem vulneráveis. Então, acho que esse pode ter sido um ponto-chave aí, essa inteligência dela de ter uma comunicação realmente aberta e ser exemplo disso, né? Porque se sim. você não é exemplo, porque eu mesmo digo, Não tem como, se né? eu, vários, né? Assim, Você nunca me exige algo serve, que. no geral, o que as pessoas falam do que as pessoas fazem, sabe? Tipo, não dá pra você, até líder espiritual mesmo, muitas pessoas às vezes se perdem nisso por simplesmente não conseguirem enxergar que essa pessoa não segue aquilo que ele tá falando, né? Sim, Tipo, a gente tem muito exemplo disso muitos exemplos. em todo A gente lugar, ficaria né? um episódio inteiro. Sem brincadeira. Eu ficaria um episódio Tivemos aí inteiro citando nomes de um pessoas aqui presidente que que citava a fazem Bíblia, isso. já ouvi falar, sabe? Várias questões Isso aí. não é uma crítica, isso é uma São observação em observações. relação a padrões que se Não tô repetem. afim de ser processada hoje. É, São só observações. aliás, nesse livro que eu citei, a gente vai finalizar esse papo agora, né? Porque, para não alongar muito, eu acho que é até Certo. interessante A gente voltar com esse papo, né? se vocês curtirem esse assunto, comente aí, faça com que a gente produza de novo Aí um traz episódio ferramentas de pra autoconhecimento. gente debater aqui, né? A gente pode fazer Refutando episódio alguma coisa que a gente diz. falando sobre ferramentas. A gente tem ferramentas pra caramba de autoconhecimento, tipo, várias diversas terapias, tem as terapias integrativas e aí tem até os coaches, né? Enfim, o que eu quero dizer é, tem as medicinas da floresta, tem tipo ferramenta pra caralho de Ferramenta é o que não falta, né? autoconhecimento hoje em dia. Sim. Então, mandem questões sobre ferramentas de autoconhecimento que vocês usam, que tem curiosidade, a gente pode falar mais, fazer algo nesse sentido aí. Leia um livro que eu recomendei. Livros. Esse livro, como eu falei, ele tá no Kindle, tá na Amazon, tá disponível até em PDF, eu acho, de graça. De graça, de graça. Você tem um material. E aliás, esse livro é um artigo científico. O Daniel Goleman, ele é um psicólogo renomado. Aliás, ele trabalhou no The New York Times como redator, eu acho, se eu não me engano. Então, é uma fonte muito confiável. Vale super a pena ler esse livro. A gente fez algumas citações dele aqui, mas é um livro que te faz, além de melhorar a sua inteligência emocional, faz com que você perceba o lado bom e, e ruim, né? E nebuloso dessa condição, porque você observa padrões e observa pessoas que estão É, em cargos maiores que você, né? Que muitas vezes essa pessoa é bem sucedida por ter uma inteligência e ela tem emocional, aquele sim, conhecimento. Ai, nossa, a gente pode muito falar e disso, aí né? você pode Era um derrubar ponto o falando colarinho aqui. do seu chefe. E ele, olha, mas a origem do patriarcado vem disso, né? Sim. Né? É. Bom, Olha, gente, eu tenho muita coisa pra esse é falar. outro tema também. Mas é Tenho isso, galera. A gente muita. vai finalizar esse episódio aqui. Não se esqueça de seguir as nossas redes no Instagram, @podbrisasoficial, no Twitter, podbrisasufc.
Se inscreva no nosso canal no Se YouTube. inscreve nos Esse vídeo vai canais. estar no YouTube amanhã, hoje, né? Enfim, em algum dia isso No aqui vai horário do estar. busão. Você vai estar lá no seu ônibus sentindo um odor que vem de um cara super esquisito que pode estar sarrando as pessoas no ônibus. Ah, não. Eu Espero que não, pela espero que não. misericórdia. Mas, enfim, você A sabe gente vai como que cortar essa é. parte, aquelas brincadeira. Vocês sabem como que é os sarradores de metrô. Aliás, andem Não, tem que com. cortar o pinto, né? Anda com Não, uma só a gente tesoura, vai ser tesourinha de. cancelado. Não, não. Sarrador tem que se fuder. Tem, né? Eu já fui muito sarrado em ônibus também, eu sei como que é, eu não sou mulher. Mulher deve sofrer muito mais que isso. Eu não tenho espaço de fala tanto pra falar, mas ande com tesourinhas. E se esses filhos da mãe ficarem sarrando vocês, Eita. cortem o prepúcio deles. Mas como a gente terminou dessa forma, Eu não entendi também, eu não mas é importante a entendi gente como a passar gente essa chegou mensagem aqui. que Alguém precisava ouvir isso, então. sarradores de ônibus não são bem-vindos aqui, tá? Não, Só né? é importante dizer. A não ser Por que mais você que queira você cortar. queira patrocinar a gente não Não, aceita não, a gente não vai aceitar. dinheiro de sarradores de ônibus. Essa é uma Ah, a condição gente aqui. vai ter uma conversinha. Vem aqui que a gente vai te entrevistar. É meu sonho Não, entrevistar uma pessoa assim. vou, Ah, mas é bom eu expor vou dar esse uma tipo de facada. gente. Eu quero te expor. Aquela, se você é homem branco, hétero Sarrador privilegiado, de ônibus. filho da puta, vem aqui que eu quero te expor. Mas é isso, galera. Nossa, eu tô agressiva, né? Beijinhos.